A publicidade com que Passos Coelho e Paulo Portas têm contado para suportar os seus projetos de destruição nacional. Ao contrário do que o Presidente da República invoca, não há na Constituição limitação ao poder que tem e devia exercer da dissolução da Assembleia da República. Ao não assumir, Cavaco Silva confirma a sua opção estratégica, a de uma intervenção ao serviço dos interesses do grande capital, os chamados mercados, do Diretório de Potências que têm em curso um processo de exploração, extorsão de recursos nacionais e de rendimentos dos portugueses. Ficou claro que o chamado compromisso de salvação nacional não foi mais do que um exercício para tentar aprisionar o país a um caminho da política direita, do pacto de agressão que afunda e a submissão externa. O inaceitável espetáculo de degradação política, os repetidos atropelos à lei fundamental do país, a manifesta situação de não funcionamento regular das instituições, a descredibilização ética de um governo e da maioria, o seu isolamento social não justifica outra decisão para uma saída digna e democrática da atual crise política e institucional que não seja a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições antecipadas. Ao não o fazer, o Presidente da República assume, mais do que antes, inteira responsabilidade de todas as consequências do prosseguimento da ação do Governo e do rumo para o abismo económico e social. O passo dado por Cavaco Silva significa não um passo para vencer os problemas nacionais, mas sim no agravamento da crise política, institucional, económica e social que o país se encontra. Não é a invocação de falsas incertezas e instabilidades que justificam o comprometimento do Presidente da República com este Governo e a sua manutenção, mas sim a deliberada atitude de criar as condições para que este possa prosseguir já no orçamento do Estado o roubo nos salários e rendimentos dos trabalhadores e do povo, novos cortes nas funções sociais do Estado, na proteção social, milhares de despedimentos na administração pública, novos passos na ruinosa política de privatizações. O PCP rejeita as manobras de incitação ao medo com que o Presidente da República tenta justificar o injustificável. Não são os problemas que podem... Não são as eleições que podem criar problemas na vida política nacional. Bem pelo contrário, é a permanência em funções do governo PSD-CDS que se assumirá como fator de agravamento dos problemas do país. As eleições assumem-se assim como um imperativo nacional e um contributo para uma clarificação da atual situação, uma oportunidade para que o povo português poder afirmar a sua vontade de inverter o caminho de exploração, de empobrecimento e de declínio nacional. Não há remodelações que disfarcem a falta de legitimidade de um governo e de uma maioria que já são passado e que estão derrotados pela luta dos trabalhadores e do povo. Há muito que o atual governo perdeu a sua legitimidade política. Invocar a verificação de uma maioria desesperada e obcecadamente agarrada que lhes dá suporte não é mais do que a recusa por parte do Presidente da República do exercício das suas funções e responsabilidades. O anúncio de uma moção de confiança, encenando uma pretensa legitimidade de um governo sustentado numa maioria em decomposição, sem base de apoio social e político, só acentua a necessidade e urgência da dissolução da Assembleia da República e a realização de eleições antecipadas. Perante um governo e uma maioria que sofreram um abalo irreparável, a questão que se coloca já não é a de se serão derrotados, mas sim o do desenvolvimento e intensificação da luta dos trabalhadores e do povo para acelerar a sua derrota. No atual momento, o PCP reafirma o seu apelo às forças sociais e políticas, a todos os democratas e patriotas, para a convergência e mobilização capaz de romper com a atual política e assegurar o rumo do desenvolvimento, soberania e progresso social. O país precisa do PCP e da CDU, dos seus valores do trabalho, da honestidade, da competência e da sua entrega e dedicação aos interesses e aspirações dos trabalhadores e do povo. O povo português tem Jerónimo de Sousa, como já se esperava, a não